Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos alunos e alunas do curso de Teologia Trinitária. Nós vamos dar continuidade ao nosso itinerário. Agora vamos abordar os fundamentos, sempre no âmbito dos fundamentos bíblicos do nosso tratado, os escritos paulinos, ou seja, a Teologia Trinitária nos escritos paulinos. Rezemos antes uma Ave Maria, invocando a intercessão da bem-aventurada Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, as cartas de São Paulo descrevem a realização da filiação divina que os cristãos recebem, que o cristão recebe no batismo. São Paulo, ele nos apresenta uma teologia sobre a vida cristã, nos apresenta uma reflexão profunda sobre o novo status que caracteriza a nossa vida cristã. Uma vida que é habitada pelo Espírito Santo, uma vida que pelo Espírito Santo está em profunda comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma vida filial, onde nós vamos aprendendo com o Espírito a dizer Abá, Pai, Paizinho, em Jesus. Vamos ler aqui Gálatas 3, 26, 27. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Então nós vemos que São Paulo, ele une a ideia de filhos de Deus com o batismo. Todos somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque, na medida em que nós fomos batizados, em Cristo, fomos mergulhados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Ou seja, São Paulo usa duas imagens, mergulhar em Cristo, nos revestir de Cristo, para falar dessa relação com Cristo agora que caracteriza a nossa vida, que agora merece o título de cristã. Mas a gente tem que unir esse texto a Gálatas 4, 6. Mas antes de fazê-lo, eu queria lembrar da importância do texto de Gálatas 4:4. Em Gálatas 4:4, que é um texto que a gente lê muito nas memórias da Virgem Maria, nas festas da Virgem Maria, nas missas votivas à Virgem Maria, nós encontramos: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Em Gálatas 4:4 a gente tem aquela ideia do envio, que é tão importante lá nos escritos joaninos. O Pai envia o seu Filho é o enviado. E a gente lembra, possivelmente também dos nossos estudos cristológicos, que nesse texto de Gálatas 4:4 nós encontramos essa ideia de missão, e por isso nós estamos diante de um texto que fala da pré-existência do Verbo. Ou seja, é preciso crer que o Verbo
já era antes da encarnação. Então o verbo que existe desde sempre e para sempre, o verbo que é eterno, o verbo que é Deus, ele é enviado pelo Pai. E aí ele vai se encarnar e vai nascer de uma mulher segundo a lei, para nos libertar, justamente, continua o texto, para resgatar os que estavam sujeitos à lei. E nos dá, versículo 5, a dignidade de filhos. Então, esses versículos 4 e 5 são muito importantes, porque nos falam dessa realidade do envio e, por isso, da pré-existência do verbo. Mas também nos diz que Jesus Cristo, no versículo 5, vem nos libertar, ele vem nos resgatar e vem nos dar a dignidade de filhos. Entendido isso, agora sim vamos ler o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. Já que Jesus conquistou para nós a dignidade de filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, o Espírito que o Filho conquistou para nós. E aí eu remeto a tudo que nós falamos sobre o Espírito Santo no Evangelho de São João, do capítulo 14 ao 16, não posso repetir sempre tudo. Mas o Espírito, ele vai nos trazer aquilo que Cristo conquistou para nós. Por isso ele também é apresentado como Espírito do Filho, porque ele vai nos ajudar a viver em Jesus. Ele vai nos ajudar a viver, a participar da vida de Jesus que é o Filho de Deus. Nós vamos ser, vamos participar da filiação divina, graças ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a viver como Jesus, a viver de um modo filial, a dizer com a nossa boca e com a nossa vida, Abá, Pai. A proclamarmos que Deus é o nosso Pai com as nossas palavras, com a nossa vida. Vivermos uma vida filial. E aí aparece esse termo Abá, que é uma expressão aramaica e que remete à figura de Jesus Cristo nos Evangelhos. Recordo o que nós vimos no curso de Cristologia sobre as palavras Abá e Amém, o quanto elas sejam importantes para que nós entendamos a autoconsciência de Jesus. Jesus tem uma autoconsciência divina, ele sabe que ele é Deus desde o início. E aqui eu remeto àquele autor que nós vimos, Joaquim e Jeremias, e com seus artigos sobre justamente a ipsíssima vox Iesu. Esse termo Abá, ele vai aparecer também na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2780, nos recorda que nós podemos invocar Deus como Pai, porque ele nos foi revelado pelo seu Filho, que se fez homem, e porque o Espírito nos dá a conhecer o nosso Pai. O Espírito nos unindo a Jesus nos faz também conhecer a figura do Pai, amá-lo, confiar nele, nos abandonar nas suas mãos, a sua providência. O epistolário paulino atesta uma progressiva e madura consciência da distinção
e ao mesmo tempo da íntima sinergia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no evento da salvação. Paulo compreende que os três são três pessoas, que os três realizam, por assim dizer, têm papéis diferentes na obra da redenção, mas que esses papéis estão profundamente unidos em comunhão, e é um pouco difícil separá-los, diria impossível. Podemos distingui-los, mas separar não. Encontramos nessas epístolas de Paulo algumas fórmulas trinitárias que mencionam nominalmente tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, ao mesmo tempo que nos apresentam a recíproca relação entre eles em vista da obra salvífica. Nós vamos apresentar agora, e quem tem o livro está nas páginas 79 e 80, 7 textos paulinos. E depois também um texto, vamos dizer assim, muito próximo da literatura paulina, que é um trecho da primeira carta de São Pedro. O primeiro texto é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. E aqui a gente encontra essa fórmula sobre a qual a gente já falou algumas vezes, hot cells. São Paulo, normalmente, quando quer qualificar o Pai, o chama de o Deus, com o artigo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, nossos irmãos amados pelo Senhor. Então aqui, Senhor é Jesus. O Deus é o Pai, o Senhor é Jesus. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, de novo uma referência ao Pai, pela santificação do Espírito. Então, Deus nos escolheu, Jesus nos amou, nos salvando, e nós somos santificados pelo Espírito Santo. Ele vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus chamou os discípulos vamos dizer, na verdade, os discípulos que estão em Tessalônica, para, digamos, serem glorificados em nosso Senhor Jesus Cristo, experimentarem essa glorificação que Jesus Cristo nos oferece. 1 Coríntios 12, 4, 6, segundo texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nesse capítulo 12, tão bonito da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo vai falar da igreja como um corpo de Cristo, ele vai mencionar nesses 3 versículos as 3 pessoas da Trindade. Os dons são diversos, os carismas, mas tem um só Espírito. Há uma diversidade de ministérios, de serviços, mas um só é o Senhor, Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, nas obras, mas um só é Deus que opera tudo em todos, o Pai. Terceiro texto, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
É interessante a gente perceber que na medida que nós vamos lendo e mergulhando em cada um desses textos, com os limites do tempo e do objetivo do nosso curso, nós vamos vendo que apesar da palavra trindade não aparecer na Sagrada Escritura, claro, a trindade nós vamos ver é um neologismo, é uma palavra criada, né, por Tertuliano. Então, alguns séculos depois do período bíblico, nós temos que reconhecer que, apesar de que a palavra não está na Sagrada Escritura, nós temos sim a clareza teológica de que Deus é um só Deus em três pessoas, em uma série de textos, nos evangelhos, no Evangelho de São João, por exemplo, nos textos paulinos, que estamos agora analisando. Então a ideia da trindade já está lá, não tem um nome técnico, esse a gente vai esperar um tempo ainda para poder, digamos, chamar Deus de trindade como tal. Mas esse Deus que é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a ideia já está presente, clara, né? Essa verdade já está presente de modo claro na Sagrada Escritura. O quarto texto foi um texto que nós já lemos, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, Deus, Pai, enviou ao nosso coração o Espírito Santo, de seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que clama Abba, Pai. Então, mais uma vez, uma menção aos três. Deus envia o Espírito, e é o Espírito que vai comunicar tudo que Cristo nos conquistou para nós. Por isso ele é chamado de Espírito do seu Filho. E nós vamos poder, então, viver filialmente em Cristo, pelo poder do Espírito, dizendo Abba, Pai, com as nossas palavras, com a nossa vida. Romanos 1, de 1 a 4, estamos no quinto texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o Pai, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Duas menções ao Pai. Com respeito ao seu Filho, de novo Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, terceira menção, Jesus Cristo, Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, aqui é a menção ao Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, de novo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 4 versículos nós temos 4 menções ao Verbo encarnado, nós temos uma menção ao Espírito e 2, na verdade 3, se nós pensarmos bem, o título Filho de Deus também traz uma terceira, 3 ao Pai. Sexto texto, Efésios 1, versículos 3 e 13. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, encarnado, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, mais uma vez, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui se fala que aquele que
ouviu a palavra, aquele que ouviu, aderiu a essa palavra de todo o coração, é selado pelo Espírito da promessa. Essa ideia de selo, ela vai ser importante para a teologia do caráter sacramental. Mas isso nós vamos falar em outra oportunidade. O importante é que o texto, mais uma vez, remete às 3 pessoas da Trindade. O 7º texto trata-se da carta de São Paulo a Tito. Nós podemos ler: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos ofereceu o batismo no Espírito para nos salvar, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse batismo, essa graça espiritual que o Espírito nos oferece, é um mérito da obra de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, mais uma vez, as menções. E o texto termina: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E agora nós acrescentamos um texto, já que nós não vamos estudar, por questão de tempo, vamos dizer, as cartas católicas, que são as cartas de São João, as cartas de Pedro, a carta de Tiago. Já que nós não vamos estudar essas cartas, nós fazemos aqui uma menção à primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, mais um texto, nós temos Jesus Cristo logo no início e Jesus Cristo no final no primeiro e no segundo versículo, no início e no final desses 2 versículos que nós escolhemos como uma pequena perícope. Mas aparece também o termo Deus Pai e Espírito. Então, Trindade. Notamos que estas fórmulas que nós estamos apresentando visam confessar doxologicamente o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da salvação. Ou seja, essas fórmulas visam confessar num espírito de louvor a verdade de que a salvação é uma obra trinitária, na qual cada pessoa da Trindade tem, de certa forma, um papel. Recordamos, e vale sempre a pena recordar, que em São Paulo a expressão Hot Cells, ou Deus, é reservada ao Pai. E o Pai, ele age em prol da nossa salvação através do Filho e do Espírito Santo. Santo Irineu vai dizer que o Filho e o Espírito Santo são como se fossem os braços pelos quais Deus age e abraça a humanidade para salvá-la. São Paulo também atesta claramente que Jesus é o Filho de Deus. E aqui eu poderia remeter, na nota de rodapé no livro você tem essa obra do Lucien Serfot, famosa,
traduzida em português, Cristo na Teologia de São Paulo. Uma belíssima obra cristológica e que vale a pena a gente conhecer. Então, São Paulo atesta claramente o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Não apenas ele é Filho de Deus porque ele cumpriu a vontade de Deus ou porque ele teve uma existência conforme a palavra de Deus, mas ele é Deus ontologicamente. Ele é o Filho de Deus ontologicamente. Ele é o Filho de Deus eterno que, na plenitude dos tempos, se encarnou, nasceu de uma mulher. O apóstolo das nações utiliza o título Kyrios, Senhor. Nós vimos isso na Cristologia, que é um título divino, corresponde ao Adonai no hebraico, e usa o título também Huios Tsel, Filho de Deus, para dizer que Jesus Cristo tem a natureza divina, a identidade divino-filial de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele tem uma natureza divina e filial. Primeiro Coríntios 8:6. Para nós há um só Deus. Esse um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. 1 Coríntios 8:6. Romano Pena, que é um grande exegeta que ainda ensina, né? Ele está emérito ele ensinou muito tempo na Lateranense, Universidade Lateranense, mas agora ele emérito, ele continua dando alguns cursos, né? De vez em quando eu recebo convites através da livraria das Paulinas de Roma, convites para, vamos dizer, pequenos cursos dados ainda por Romano Pena. Então, um grande especialista da carta aos Romanos, dos escritos paulinos. Então, Romano Pena, recordando o Shema Israel, lá de Deuteronômio 6, versículo 4, onde Deus é apresentado como Senhor teu Deus, né? Ele o tetragrama santo é traduzido por Adonai. Ele vai dizer que o termo Deus atribuído ao Pai e ao mesmo tempo o termo Senhor atribuído ao Filho é uma novidade cristã enorme e escandalosa. Eu vou ler esse trecho que eu traduzi da sua obra sobre os retratos originais de Jesus Cristo, início e desenvolvimento da Cristologia neotestamentária, uma obra de 99, do ano 1999. A enorme e escandalosa novidade cristã consiste no quebrar, de um certo modo, o férreo monoteísmo hebraico, introduzindo uma inédita distinção entre os apelativos Deus e Senhor que coincidem na fé hebraica. Na fé hebraica, Deus é o Senhor. É a mesma pessoa. Em São Paulo, esse grande fariseu que se converteu, esse discípulo de Gamaliel que se converteu no caminho para Damasco, em São Paulo acontece essa, distinção que está presente também em outros textos do Novo Testamento. São Paulo vai chamar o Pai de Deus
e o Filho de Senhor. Então, ele vai distinguir: Deus é o Pai, Senhor é o Filho, para dizer de modos diferentes que os dois são Deus. Porque tanto o título Senhor, recordando, também é divino. Então, o Pai é Deus, Deus. O Filho é Senhor, Senhor é um título divino, então ele é Deus também. Mas o Romano Pena chama a atenção para o fato de que, para um judeu, essa é uma grande novidade e uma escandalosa novidade. Porque a coincidência entre Deus e Senhor, na unicidade de Deus, é quebrada. No cristianismo, o monoteísmo trinitário faz com que nós possamos, sim, temos um só Deus, existe a unicidade de Deus, mas nós temos 3 pessoas e precisamos nos referir a elas. E então, graças a São Paulo e a outros hagiógrafos, temos esse costume cristão de, talvez, chamar de Deus, Tucur, né, só Deus, o Pai, e chamar de Senhor Jesus Cristo. É claro que o Pai é Senhor também, mas a gente acaba chamando Jesus Cristo de Senhor porque ele se encarnou, ele se esvaziou, sendo obediente até o fim no intuito de salvar a humanidade, morrendo numa cruz. E ele foi exaltado pelo Pai. O seu nome foi colocado sobre todos os demais nomes. E diante dele todo joelho se dobra no céu e na terra, e debaixo da terra nos infernos. Então ele se tornou Senhor, também na sua humanidade. Tendo assumido essa humanidade, a humanidade participa do senhorio do ressuscitado que passou pela cruz. Então nós temos essa novidade escandalosa, como diz Romano Pena. Deus é o Pai e o Senhor é o Filho. O título Filho de Deus aparece 15 vezes no epistolário paulino, sempre para sublinhar a relação de filiação, claro, ontológica que existe entre Jesus Cristo e Deus. À luz desta relação, Deus é definido cristologicamente como o Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. E a gente encontra essa ideia na Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 6, e também na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, e capítulo 11, versículo 31. Nós já acabamos praticamente de citar Filipenses 2, de 6 a 11, mas vale a pena ainda aprofundar um pouco. Você pode acompanhar, você tem o texto no seu livro, a perícope está na página 82, mas nós não vamos ler de novo essa perícope, vamos apenas chamar a atenção para alguns detalhes do texto. Então o meu conselho agora, pause um pouco, né? Dê uma pausa um pouco no vídeo e leia com atenção essa perícope, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Tá bom? E logo no início da perícope, nós temos que Jesus Cristo, sendo de natureza divina, e a expressão grega é enmorpheseu, tendo essa forma, né, divina. Ou a gente pode trazer essa natureza divina, sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ver como é que traduz aqui a carta, ou melhor, a segunda edição da Bíblia da CNBB.
ele existindo em forma divina, en morphe seu, em forma divina, traduzido literalmente, né? Não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E aí vai aparecer no grego a expressão morphedoulo. Então ele que tem o morphetseu, tem a natureza divina, ele se tomou a forma de servo, ele assumiu a nossa natureza humana de servos de Deus, né? Então ele assumiu a forma de Dulu, ou ele tomou a forma de servo, morfê. Então, no hino cristológico que nós temos na Carta de São Paulo aos Filipenses, provavelmente um hino pré-paulino, a expressão morfetseu fala da divindade de Jesus, digamos, do verbo pré-existente, do Filho de Deus pré-existente, divino, Deus. E a expressão morfê do luz indica esse movimento de esvaziamento, de kenótico, aonde o verbo ele assume a nossa natureza humana. Tanto que logo depois do morfetseu, que está no versículo 7, se diz assim: ele esvaziou-se assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. Então, morfetseu significa assumir a nossa natureza humana. Morfetseu, a divindade. Morfedoulo, a humanidade de Jesus. Mas é interessante que no final do texto se descreve a exaltação de Jesus como Senhor. Né? Ele é exaltado acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Kyrios, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus, Deus o Pai, Kyrios, o Senhor é Jesus. E Kyrios é, como nós já sabemos, mais um título divino, mas que nesse caso se aplica à humanidade. Ou seja, a humanidade participa desse senhorio, porque é assumida pela divindade e por ter colaborado na obra redentora. Como nós já vimos, Paulo pressupõe a pré-existência do Filho, e ao pressupor a pré-existência do Filho, por exemplo, em Gálatas 4:4, texto que a gente já citou e já comentou aqui na nossa aula, né, quando fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus enviou o Filho, esse Filho eterno, esse Filho divino, é enviado para a encarnação, para realizar a obra redentora que se inaugura com a encarnação. Então, essa pré-existência do Filho, ela, de certa forma, coincide com o reconhecimento da divindade. Aquele que existe antes da sua encarnação é Deus, é enviado pelo Pai, é o Filho eterno de Deus.
Romanos 8,3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui temos um texto que eu quero extrair dele o essencial, mas é um texto desafiante. O elemento fundamental é que nós estávamos enfermos, doentes, morrendo, precisávamos de salvação, e Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, semelhante em tudo a nós, exceto no pecado. E vamos ler como ficou a tradução da segunda edição da Bíblia de Jerusalém. Romanos 8,3. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne. Então, ele foi enviado, assumindo a nossa carne, como sendo um como nós, porém, ele foi enviado para nos salvar justamente do pecado. Então ele assumiu a nossa carne semelhante à do pecado, e por causa do nosso pecado ele se fez carne, se fez homem, para condenar o pecado na carne, vencer o pecado, destruir o pecado com a sua própria carne. E aqui é a indicação da doação da sua vida, né? Jesus vai doar a sua vida ao longo de toda a sua existência humana, mas Jesus vai doar de um modo todo especial na cruz. Ele vai entregar a sua vida, a sua carne, por nós. E carne, sempre é bom a gente recordar isso, biblicamente falando, carne é um modo de falar da inteireza do homem, na sua fragilidade criatural. Não é só a carne, corpo, o aspecto físico, deixando de lado a alma, o aspecto espiritual. A antropologia bíblica é muito mais unitária, e tanto eu posso me referir ao homem usando o termo, vamos dizer, o termo alma, espírito, o homem inteiro, como eu posso me referir ao homem inteiro usando o termo carne. Quando eu uso o termo carne, eu quero sublinhar o aspecto da fragilidade criatural, como o texto deixa claro. Iluminado pela noção veterotestamentária de sabedoria, Paulo aprofunda a identidade protológica de Jesus. Protologia é um outro nome para se referir ao tratado da criação. Proto, primeiro, logia, o discurso, logia. Então seria o discurso sobre as primeiras coisas, sobre o primeiro, sobre aquilo que está no início, a criação, tá bom? Então a identidade protológica de Jesus Cristo significa a identidade de Jesus para a criação, ou seja, o papel de Jesus na obra criadora. Antes da criação, nós já sabemos que o Filho está com o Pai. Tudo que foi criado por meio dele, através do Filho e para o Filho. Nós podemos ler isso em Efésios 1, 3 a 14. Mas a mesma ideia aparece também em Colossenses 1, o hino cristológico da carta aos Colossenses. Colossenses 1, de 13 a 15. Vamos ler o texto do hino, desses 3 versículos do hino cristológico da carta aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criatura. Então, se fala dessa libertação. Deus nos liberta do império das trevas e nos oferece a possibilidade de participar do reino do seu Filho no qual ele colocou todo o seu amor. É um reino de amor. Nesse reino nós temos a redenção, a remissão dos pecados, graças à cruz e à ressurreição de Cristo. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. A palavra que aparece é eikon. Ícone vem justamente desse termo que nós temos aqui. Ele é a imagem do Deus vivo, ele é como se fosse o ícone do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ou seja, a ideia aqui, se bem que, vejam que no grego as palavras são bem diferentes. Primogênito, protótokos, e criatura, ktisios. Então nós temos dois vocábulos diferentes para mostrar que estão em níveis diferentes. Ele é o primogênito. Deus amou e ama eternamente o seu Filho. Seu Filho que é gerado eternamente por Ele. Mas esse amor que o Pai tem pelo Filho foi com esse mesmo amor que o Pai quis que tudo fosse criado, que o homem fosse criado. Então, nós fomos criados por um amor que é, de certa forma, um transbordado amor do Pai pelo Filho. E o nosso ser criatura é, de certa forma, um ser amados pelo Pai. E esse amor com o qual o Pai nos ama é um transbordado amor dele paterno, do amor eterno dele de Pai pelo Filho. Então, essa ideia que São Paulo começa a desenvolver aqui é a ideia de que, no fundo, tudo foi criado por meio do Verbo eterno e para o Verbo eterno. E o Verbo é, de certa forma, sendo ele o Filho eterno, ele é, de certa forma, um modelo superior a tudo aquilo que vai ser criado, evidentemente, mas um modelo para toda a criação, especialmente para a criação dos homens, dos anjos e dos homens, que são seres pessoais, que devem, vamos dizer, encontrar em Jesus, no Verbo, melhor dizendo, no Filho eterno, o seu modelo de relação com Deus, porque encontram em Deus a sua origem, e essa origem criadora é um amor que transborda dessa relação de pai e filho, e transborda por meio do Espírito, certo? Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sempre na linha daquilo que dizíamos. Jesus Cristo, aquele pelo qual e para o qual tudo foi criado, o princípio, ele é o princípio, ele é o protos, e é o fim, é o eschatos. É o protótipo da criação, é o modelo de toda a criação, o modelo superior, evidentemente, a toda a criação. Infinitamente superior, porque divino. E é aquele que vai recapitular todo o criado
Na medida que o pecado rompe a comunhão entre a criação e Deus, é preciso que alguém venha e reoriente tudo para Deus, se torne cabeça para reorientar tudo para Deus. E aquele que foi, por assim dizer, o primeiro amado do Pai, o Filho eterno, vai ser aquele que vai vir ao encontro das criaturas amadas, ele que é o protótipo, o modelo infinitamente superior a tudo que foi criado. Ele vai recuperar tudo e conduzir de volta tudo para Deus, por meio da sua encarnação e da sua redenção. Conduzir tudo e todos de volta para Deus. Esse é o projeto salvífico. O Senhor é apresentado também como primogênito da recriação. Não só como primogênito da criação, mas também como primogênito da recriação, ou seja, da obra redentora, e cabeça da igreja. Então no final do hino cristológico, versículos 18 e 19, se diz que ele é cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o pleroma. Então, os versículos 18 e 19 apontam para o fato de que aquele que é a cabeça da criação é a cabeça da recriação. Aquele que é o princípio da criação é o princípio da recriação. Aquele que é o modelo perfeito, infinitamente superior a tudo que foi criado, modelo para a criação, ele é, digamos, o Redentor. Aquele que vai inaugurar a estrada da redenção para todos os homens. Nas cartas de São Paulo, encontramos pela primeira vez também uma teologia que reflete profundamente sobre o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você pense, mas a gente já não falou de João? João não fala bastante sobre o Espírito Santo? Sim, mas João, cronologicamente, foi escrito, o Evangelho de São João foi escrito depois das cartas de São Paulo. Por isso é que aqui estamos dizendo que nas cartas de São Paulo encontramos pela primeira vez uma teologia que reflete profundamente sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é visto por São Paulo como sendo divino, é Deus. É Deus que doa a sua vida aos homens. Ele pertence à essência íntima de Deus. Ele provém de Deus com o escopo de transformar a vida dos homens que creem. Então ele é enviado por Deus para transformar a vida dos homens que creem, para que eles possam crescer nessa participação na vida divina, viver uma vida santa, viver a plenitude da liberdade dos filhos de Deus. Muito importante é o segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler esse texto. Eu vou ler aqui da Bíblia da CNBB. Segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios, do versículo 9 ao 12. Pronto. Como está, porém, escrito: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Quem, de fato, conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Neste texto, temos algumas informações muito interessantes sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado ao Espírito do homem. É o que nós lemos no versículo 11. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Então, o Espírito do homem que reside no homem conhece apropriadamente as coisas humanas. E assim, é a comparação que São Paulo faz, é uma analogia. O Espírito de Deus, que vem, digamos, do Pai e do Filho, pode nos dar a conhecer o Pai e o Filho, porque ele conhece perfeitamente, enquanto Deus, o Pai e o Filho. Então o Espírito de Deus pode nos dar a conhecer Deus, porque ele conhece perfeitamente o Pai e o Filho, a essência divina, né? Ele conhece perfeitamente Deus e por isso ele pode nos dar a conhecer perfeitamente a Deus. Então, São Paulo está afirmando que o Espírito Santo é Deus, né? Pertence à essência divina. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo conhece tudo o que existe, até os mistérios mais íntimos de Deus, porque na medida que ele conhece Deus, ele conhece tudo, porque Deus sabe tudo, porque Deus conhece tudo, porque tudo que existe fora de Deus foi criado por Deus, foi arquitetado por Deus, foi pensado por Deus, foi sonhado por Deus. Então o Espírito Santo tem essa onisciência. O texto também diz que o Espírito Santo provém de Deus. Parece no versículo 12. Né? Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. To pneuma, to ek tu céu. Aquele Espírito que provém de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Então, fala da proveniência do Espírito Santo. Continuando, esse Espírito que vem de Deus, como diz o versículo 12 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele nos conduz a Deus, ele nos conduz ao Pai, ele nos faz exclamar, dizer Abá, Pai, como nós vimos em Gálatas 4:6 e Romanos 8:15. Ele nos faz conhecer o Pai, viver como filhos. Esse Espírito é divino e provém de Deus Pai, mas não se pode esquecer que também existe uma relação profunda entre o Espírito e Cristo. O Espírito é o Espírito do Pai, mas é o Espírito do Filho também. Romanos 8:9. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus, do Pai, habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é de Deus. Você vê que São Paulo usa em dois versículos, no versículo 9 da carta aos Romanos, capítulo 8, a expressão Espírito de Deus, Espírito de Cristo, referência ao Pai, referência a Cristo, né? Esse Cristo que provém do Pai e do Filho. Então nós temos essa ideia, né, de que o Espírito que provém de Deus, ele conduz a Deus, ele conduz ao Pai, ele nos faz viver uma relação viva com o Pai. Mas esse Espírito, ele também tem uma relação profunda com o Filho, ele também provém do Filho e ele também conduz ao Filho. E esse Espírito está tão associado ao Filho encarnado, porque cabe ao Espírito nos comunicar o que o Filho conquistou para nós,
que muitas vezes, em alguns textos, a gente tem uma certa identidade entre o Espírito e Jesus. Exemplo é 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Vamos pegar aqui para ler esse trecho. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Né? Então, esse texto, quando diz que ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Esse versículo que parece identificar Senhor e Espírito, Espírito do Senhor, fez com que um exegeta alemão de Munique apresentasse uma tese que defendia que em Paulo o Espírito e Cristo fossem uma só pessoa. Uma tese completamente descabida. Né? O nome desse autor é Hermann. E a tese é Kyrios und Pneuma, Senhor e Espírito, publicada em Munique em 61. Pois bem, é um absurdo. Essa tese foi muito mal recebida entre os teólogos, é claro, porque em Paulo, em diversos outros textos, ele distingue o Espírito de Cristo. Uma coisa é o Cristo, Jesus Cristo, outra coisa é o Espírito Santo. É o Espírito que o Pai nos envia, que o Filho nos envia. Sim, esse Espírito nos conduz ao Pai, nos conduz ao Filho. Esse Espírito nos comunica tudo que Cristo, para a glória e honra do Pai, em obediência ao Pai, conquistou para nós. Mas eu não posso confundir as duas pessoas. Na verdade, quando Paulo usa essas expressões Espírito do Senhor, ele quer justamente dizer, primeiro, que o Espírito provém do Senhor, de Jesus Cristo ressuscitado. Provém dele também como provém do Pai. Mas também o fato de que ele está associado ao Senhor porque ele comunica os dons do Senhor, o que o Senhor conquistou para nós. Podemos dizer também que a presença do Espírito faz com que Cristo esteja presente entre nós. O Espírito é uma atmosfera que forma Cristo entre nós, que permite com que Cristo esteja presente no meio de nós, presente e atuante, eficazmente atuante. É muito importante a distinção, porque não foi o Espírito que morreu na cruz, não foi o Espírito que ressuscitou, não foi o Espírito que nos salvou, foi Jesus Cristo. Então, essa identidade entre Jesus e o Espírito, ela é uma identidade funcional e não ontológica. Não são a mesma pessoa, mas é uma identidade funcional porque o Espírito, de certa forma, nos comunica a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus realizou, né? O que Jesus deseja para nós. Essa certa identidade funcional, ela indica a cooperação dessas duas pessoas da Trindade na obra redentora. Ou seja, o Espírito cooperou com a obra redentora do Filho. Né? Ele ungiu a humanidade do Filho, ele acompanhou, né, a missão de Jesus Cristo, ele esteve junto com Jesus Cristo ao longo de toda a sua vida. E o Espírito é esse dom que o Filho oferece, né, junto com o Pai para a sua igreja. É o dom do esposo, o dom nupcial do esposo para a sua igreja. O dom daquele que morreu na cruz, que soprou seu Espírito
o dom daquele que ressuscitou, que soprou o seu Espírito, recriando pela sua cruz e pela sua ressurreição todas as coisas. Para São Paulo, o Espírito Santo pode ser comparado a uma espécie de campo de força, como se fosse um campo eletromagnético que une cristãos e Cristo, mas também os cristãos entre si. O Espírito Santo é essa atmosfera de comunhão. Ele que é comunhão do Pai e do Filho, ele gera essa atmosfera de comunhão entre Cristo e nós, e entre nós. Entre os cristãos e Cristo, e entre os cristãos, entre os diversos cristãos, fazendo de nós um só corpo. O Espírito faz de nós, então, nessa comunhão sobrenatural, um só corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo. O Espírito está em Jesus Cristo, o Espírito está em cada membro. E assim o Espírito, essa presença do Espírito nos unifica, nos torna um. E ao mesmo tempo nos vivifica. Esse Espírito comunica essa vida sobrenatural, divina, eterna. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, se diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito. Lembrem que, segundo São Paulo, Gálatas 4:6, é o Espírito que nos ajuda a chamar Deus de Abá, a vivermos uma vida filial. E agora, 1 Coríntios 12:3, São Paulo está dizendo que só o Espírito nos permite chamar Jesus de Senhor, viver uma vida de discípulos de Jesus. Seguir Jesus só é possível graças ao Espírito. Não podemos seguir Jesus, ser discípulos de Jesus, ter Jesus como nosso Senhor, Senhor de nossas vidas, do nosso coração, se não for por meio do Espírito. São Paulo ele usa muito, né, a expressão em, para dizer que nós estamos em Cristo, no Espírito, mergulhados. E é assim que nós devemos viver como bons cristãos, mergulhados no Espírito, batizados no Espírito, mergulhados no Espírito. O Espírito deve ter total liberdade para agir em nós, no nosso coração, na nossa vida. Nós devemos, nós devemos reconhecer que nós existimos, nos movemos e somos em Deus. Então, somos chamados a viver uma vida no Espírito, mergulhados no Espírito. E quando estivermos mergulhados no Espírito, o Espírito nos fará estar em comunhão com Jesus, tê-lo como Senhor, nos fará viver como filhos de Deus, ter a Deus como nosso Abá, e nos fará viver como irmãos, em comunhão com os irmãos. Para São Paulo, o Espírito Santo de Deus é o dom de Deus por excelência. Deus tem muitos dons, mas o dom é o Espírito. Os outros são dons, no plural. Poderíamos até usar o D minúsculo e o D maiúsculo para falar no singular do dom, que é o Espírito Santo. Ele é a promessa, o dom de Deus. E ele foi colocado nos nossos corações e com ele nós temos um Deus e o céu em nós, né? Porque o céu é Deus. Deus está no nosso coração, por isso o céu está no nosso coração. Essa frase, o céu é Deus, é uma frase de Elizabeth da Trindade, Santa Elizabeth da Trindade. E ao mesmo tempo ele é o início do que há de vir. O Espírito Santo em nós, ele é já, digamos assim, é a certeza de que se nós
dissermos sim para o Espírito, se nós nos deixarmos conduzir por Ele, Ele vai nos levar à plenitude da vida. A plenitude da vida eterna que Cristo conquistou para nós. Vamos ser divinizados e viver mergulhados, vamos mergulhar em Deus por toda a eternidade, ver uma vida bem-aventurada no céu. Dois textos paulinos nos revelam como São Paulo compreende o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Segundo Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, São Paulo coloca no mesmo patamar Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. O Espírito não é uma coisa, uma força só. Ele é uma pessoa no mesmo patamar divino de Jesus e do Pai de Jesus. Segundo texto é 1 Coríntios 12, 4 a 6. São dois textos que nós já lemos. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No mesmo nível, Deus, o Senhor Jesus e o Espírito, para dizer que o Espírito Santo é concebido, é visto por Paulo como uma pessoa da Trindade. Forma essa triunidade divina com o Pai e o Filho. Um texto da carta aos Efésios nos mostra claramente a estrutura fundamental da nossa fé. Porquanto é por meio dele, Cristo, que ambos podemos nos apresentar ao Pai num só Espírito. Ou seja, é por meio de Cristo que nós podemos nos apresentar ao Pai num só Espírito. Então, o Espírito, Cristo nos salvou, Cristo nos conquistou para nós o Espírito Santo. O Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho, habita em nossos corações, e é movidos pelo Espírito que nós podemos viver uma vida radicada em Jesus. Uma vida mergulhada no Espírito significa uma vida também radicada em Jesus, mergulhada em Jesus, profundamente, digamos, inserida em Jesus. E assim vivendo, vamos glorificar o Pai com as nossas vidas. Esse versículo, Efésios 2,18, nos ensina que o Pai é o princípio sem princípio e ao mesmo tempo o fim último de todos os seres. Toda a criação e redenção ocorrem por meio do Filho. A vida divina nos é comunicada pelo Espírito Santo que vive em nós. Por isso nós podemos recordar aqui uma expressão muito usada na liturgia. Ad Patrem per Filium in Espírito Santo. Nossa vida cristã deve ser dirigida ao Pai, através do Filho, ele é o caminho, mergulhados no Espírito. Mergulhados no Espírito, nós percorremos o caminho do Filho e vamos ao Pai. Poderíamos dizer que o Pai é Deus sobre nós. É um modo de ver a coisa também. Sempre são comparações para tentar iluminar, né, das mais variadas posições a nossa inteligência, para a gente poder entender, vislumbrar, gozar, né, sentir o sabor delicioso da beleza do mistério desse Deus unitrino que nos faz participar da sua vida já agora e um dia de um modo ainda, digamos, perfeito. Então poderíamos dizer que o Pai é Deus sobre nós,
é a nossa meta. O Filho é Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco, e o Espírito é Deus em nós. Esta frase precisa ser enriquecida por outras verdades que a gente vai estudar ao longo do nosso curso, mas ela já é uma bela seta na direção da grandeza do mistério que estamos estudando. Que Deus nos ajude a percorrer esse caminho de um modo fecundo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós.